Panini está fazendo um resgate histórico importantíssimo, o mais relevante do mercado editorial no momento. E você está marcando touca. Você está de vacilação porque você não está comprando, ou você não está lendo, ou você está lendo e falando, nossa, isso é encheção de linguiça. Você está viajando porque não existe nada mais importante hoje nas bancas brasileiras do que este gibi aqui, ó. Marvel Team Up. Está saindo na saga do Homem-Aranha e também no Homem-Aranha edição definitiva. Aquele tijolão maior que está republicando tudo desde o começo. Perfeito? Fica esperto, hein? Se liga, hein? Marvel Team Up. Vamos falar sobre isso. Deixo aqui o meu abraço para todo mundo que está se inscrevendo nesse canal, deixando seu like, mandando os comentários absolutamente maravilhosos que vocês sempre mandam aqui para mim. Estou muito feliz, cara. Estou muito feliz. Chico Barney Comics é uma celebração disso que a gente gosta tanto, que é ler gibi, falar mal de uns, elogiar outros, né? Reclamar, pai, bola. E é muito legal tê-los aqui comigo. Tem muita editora já mandando coisa para mim, eu estou conhecendo um monte de coisa nova aqui, super legal. E meus parceiros aqui deste canal, galera do Comic Boom. A Boom! Turma é boa, hein? Comic Shop, aqui de São Paulo, que tem, porra, o site deles tem muita promoção, é sempre as promoções mais selvagens do mercado nacional. Eles foram com a minha cara, eu fui com a cara deles, e aí nós estamos nessa aí, pô. Eu não vou ficar enchendo o saco de vocês, quem quiser compra, quem não quiser também, que se exploda. Comic Boom! Vamos lá, saíram 4 volumes por enquanto da saga do Homem-Aranha. Primeiro volume, anunciado aqui como o início da espetacular fase de Roger Stern. Alguém está matando todos eles. Roger Stern, você que presta atenção nos nomes dos produtores de quadrinhos, é o mesmo responsável pela ótima saga dos Vingadores. Tem um vídeo meu aqui que eu fiquei, sei lá, 50 minutos falando, tecendo loas aos Vingadores do Roger Stern e do glorioso John Buscema. Não tem esse John Buscema, né? Mas vocês entenderam. E aí, aqui é legal. Em outra oportunidade eu vou falar sobre a fase do Roger Stern e vários outros criadores super legais que estão fazendo essa fase aqui do Homem-Aranha. Mas o meu foco nesta edição é um título específico que está saindo no Brasil de maneira pujante e de maneira farta, pela primeira vez na história, com uma seriedade. E nós temos que aplaudir a Panini pela iniciativa Marvel Team Up. Tem Marvel Team Up nessa primeira edição? Não tem. Então você não precisa fazer essa coleção desde o começo. Você pode chegar direto no número 2, tem essa capa horrorosa aqui, com o Doutor Destino, o Doutor Estranho e o Homem-Aranha todo para lá e para cá, porque aqui começa a palhaçada. Aqui tem o número 96. A Panini, obviamente, só publica as edições do Marvel Team Up protagonizadas pelo Homem-Aranha. E aí cabe aqui, é lógico, uma explicação. O que é a revista Marvel Team Up? Gibi, você sabe muito bem, é um esquema de pirâmide. Você pega umzinho, aí você quer pegar o outro. Lá naquela época você queria ter uma noção do que estava acontecendo, porque eles iam espalhando migalhas de pão pelos gibis para te dar curiosidade para ler outros. Aí a Marvel, sacando que essa técnica era boa, ela pegou o seguinte: vamos chamar o nosso herói mais popular, o Homem-Aranha, e vamos colocá-lo todos os meses para interagir com heróis menos populares. Desta feita, quem sabe não conseguimos lançar mais revistas de sucesso. Desta feita, quem sabe nossos queridos leitores não vão abrindo os olhos para o nosso vasto e adorável universo. Essa é a Marvel Team Up. Era basicamente acho que aqui no Brasil chamavam de grandes encontros Marvel, alguma palhaçada dessa. Muita gente pode se frustrar com essa série se for pensando que é um gibi pura e simplesmente sobre o Homem-Aranha. É mais legal do que isso. É um gibi sobre o universo Marvel, dos anos 70, dos anos 80. E todas as conexões em que experimentar este mundo permitia naquela época, porque as séries eram super conectadas
E não necessariamente, como eu falei também no vídeo sobre Vingadores, não necessariamente culminava num outro evento ou num grande acontecimento. Não, as coisas iam acontecendo. Ó, isso aqui tinha os recordatórios falando assim, ó, esse fato que eles estão conversando aconteceu em Hulk 32. Esse fato que aconteceu aqui foi no Quarteto Fantástico 112. Ler uma revista da Marvel era experimentar a Marvel. E o Marvel Team Up, ele vai muito nessa questão, assim, porque ele apresenta, ele abre o escopo de um jeito que eu acho muito divertido. Além do Marvel Team Up, um outro gibi nesses moldes que é muito legal, eu sou completamente apaixonado, eu tenho uma Epic Collection aqui do Marvel 2-in-1, que foi protagonizado pelo Coisa. Esse primeiro volume, ele reúne 3 anos aqui de histórias, porque tem as primeiras 19 edições do Marvel 2-in-1, tem uma edição do Marvel Team Up e também 2 edições do Marvel Feature. Acho que durou 100 edições. A Marvel já está na pré-venda o Marvel 2-in-1 volume 2 pela Epic Collection, que evidentemente irei cofrar. Mas depois a gente fala do Coisa e seus amigos. Nós vamos falar aqui hoje do nosso querido Homem-Aranha e seus amigos. A edição definitiva do Homem-Aranha está pegando o Marvel Team Up desde o começo, desde quando surgiu a revista em todas as suas edições do Homem-Aranha. Eu acho que eu tenho só 2 volumes da edição definitiva, eu preciso ir atrás, porque eu acho que as edições que eu tenho nem chegaram ainda no Marvel Team Up. Mas a saga do Aranha, ela já parte aqui do número 96. E o primeiro número publicado, no número 2, é justamente um encontro do Homem-Aranha com Howard, o Pato. E o Howard, o Pato, uma criação incrível do Steve Gerber, eu acho que é isso, tinha um elemento iconoclasta. Perfeito? Ele era uma paródia do Pato Donald, ao mesmo tempo ele era um alienígena, personagem da Marvel, e tudo mais, e piriri e pororó. E aí aqui o inimigo desta edição é um cara chamado Status Quo. É um cara que é contra as modinhas e quer destruir a discoteca. E é uma palhaçada, é muito interessante. Essa história aqui é muito boa. Porque serve, basicamente, como um canapé ilustrado do mundo do Howard o Pato, naquela época aqui. Nós estamos falando aqui de final dos anos 70, começo dos anos 80, mais precisamente agosto de 1980. Então, porra, tem um je ne sais quoi que é absolutamente espetacular. A segunda história do Marvel Team Up, nessa edição, no segundo volume da saga do Homem-Aranha, traz, isso aqui é bem legal, um encontro do Homem-Aranha com a Viúva Negra, com o roteiro do Marv Wolfman e desenhos do Will Meugniot, que ele tem uma pegada que até me chamou bastante a atenção isso. E, porra, nos anos 90, final dos anos 80 e começo dos anos 90, 2000, comentou-se muito assim, as críticas a respeito da sexualização das histórias em quadrinhos para heróis, principalmente a maneira como as super-heroínas eram retratadas. E aqui nos desenhos bem interessantes desse Will Meugniot, a maneira como ele retrata os personagens aqui é bem curiosa, assim, é meio que um esquenta para o que viria a acontecer depois, a maneira como ele desenha, obviamente, principalmente a Viúva Negra, não é verdade? E aí, cara, é uma história interessante. E o universo Marvel, nessa época, assim, o Homem-Aranha, os maiores personagens, eles tinham um aspecto muito José Luiz da Atena. As revistas da Marvel, elas eram meio que uma janela para o submundo do crime. Não tinha sempre grandes vilões, ameaças cósmicas. Era o Zé das Couves cometendo um crime, nisso, naquilo, o submundo e tal. É interessante ver a Viúva Negra e o Homem-Aranha preocupadíssimos com os batedores de carteira aqui, bem do Michuruca, e o Homem-Aranha insuportavelmente enchendo o saco da Viúva Negra, chamando ela de ruiva, sei lá o quê.
É curioso, é muito interessante. A história principal que eu quero falar hoje é o encontro dele com Leonard Samson, que está no volume 4, mas antes no volume 3, o volume 3 é, porra, maravilhoso, porque metade da edição é dedicada ao Marvel Team Up. Nós temos aqui, pura e simplesmente, 3 edições de Marvel Team Up, e por isso essa aqui cara, é fundamental na sua coleção, porque nós temos aqui o número 99, que é o encontro do Homem-Aranha com o Homem-Máquina, que para quem não conhece, vale muito a pena conhecer, é um personagem absolutamente abilolado, criado pelo Jack Kirby, e aqui retratado pelo Tom DeFalco, que era um psicopata que escreveu muitas histórias do Tom DeFalco, do Homem-Máquina, enfim, é um encontro do Barão Brimstone com o Homem de Areia e, e o Homem-Aranha. É uma história sem pé nem cabeça, mas que mostra, assim, oferece para nós um vislumbre do que era o Homem-Máquina. E era legal. Veja só os gadgets do Homem-Máquina. Ele, por exemplo, carregando o Homem-Aranha com o seu capacete de helicóptero, porque ele é um homem e ele é uma máquina. Talvez aqui o que muitos vão considerar o filé mignon é uma história escrita pelo Chris Claremont e desenhada pelo Frank Miller. Com a estreia da mutante Karma, ela não surge imediatamente como uma mutante, quer dizer, como uma X-Men, mas aqui nós temos a origem da Karma e é uma origem muito legal. É uma edição comemorativa do Marvel Team Up de número 100, é o número 100. E aí é um encontro do nosso querido Homem-Aranha com o Quarteto Fantástico. Então nós temos aqui, em qualquer banca do Brasil, hoje, em 2023, um gibi do Quarteto Fantástico com o Homem-Aranha, com o surgimento de uma popular nova mutante daquela época, escrita por Chris Claremont e desenhada por Frank Miller. Tem que ser maluco para não gostar de um negócio desse. Tem que ser completamente doido. E o desenho do Frank Miller aqui, ele ainda não era o Frank Miller, mas aqui ele já dava todos os sinais de que tinha uma coisa muito diferente acontecendo aqui. Não tinha muito fundo, não tinha muita coisa, mas cara, aqui ó, isso aqui ó, você pega esse desenho aqui dela e você consegue conectar com tudo que ele faz até hoje. Tá? Tem o DNA dele em tudo que ele faz até hoje, na minha humilde opinião. E a terceira história é uma do Falcão Noturno. Essa aqui eu ainda não li. Essa aqui eu não li, mas é muito boa. Eu ainda não li, mas 1000 pessoas já leram e falaram que é muito legal, porque essa é outra vantagem do Marvel Team Up. Não é essa palhaçada que a gente tem que ler tudo na sequência, entendeu? Às vezes você, tô sem nada para fazer, o que eu vou fazer? Vou pegar uma Marvel Team Up. Então a qualquer momento eu posso pegar aqui a do Falcão Noturno. Eu provavelmente vou ler hoje ainda, que é a única que está faltando dessas que eu tenho aqui. Mas daí, meu querido, vamos falar do filé mignon aqui. É que me motivou a fazer este vídeo, que é o número 102, publicado aqui no mais recente A Saga do Homem-Aranha, que está nas bancas de todo o Brasil. Um encontro do nosso querido Homem-Aranha com Doc Samson. Quem é o Doc Samson? É esse cidadão de cabelo verde aí, sendo porrado pelo Rhino na capa do gibi. Um personagem popular, aí, um coadjuvante bastante popular das histórias do Hulk, principalmente naquela época, né? Ele até, acho que mais recentemente, no Imortal Hulk, teve aquela história lá que ele... Qual que foi a dele? Eu não lembro. Mas ele tá lá, né? Até hoje ele aparece, ele é um bom personagem recorrente da fase do Peter David, né? Eu conheci por causa do Peter David. Mas enfim, essa história aqui, ela é muito legal, cara, porque muitas coisas que acontecem aqui fazem referência a gibis do Hulk. Por exemplo, a última vez que o Samson e o Rhino se encontraram foi num gibi do Hulk e tal, que eles falam aqui. Nessa época, o Peter Parker, ele era um professor substituto, professor assistente, uma porra dessas aí. Aí ele vai para a faculdade,
para acompanhar uma aula que o Doc Samson vai dar a respeito do seguinte: tratamento com terapia gama para pessoas com transtornos mentais. Que é uma coisa que, com tudo que aconteceu com o Hulk, né, é uma coisa que não faz sentido. Aí, para se amostrar, o Doc Samson, ele começa a fazer flexão, um monte de coisa para falar assim: ô pessoal, usa gama aí, é show. Gaminha, você toma em doses homeopáticas, uma gaminha, e aí, cara, não se preocupa com o Hulk não, parceiro. Nós vamos dar um show aqui com o nosso raio gama controlado. É mais ou menos. E daí entra do nada o cara que está organizando a tal da palestra sobre essa porra, ele anuncia do nada uma palestrante extra, que é a doutora Délia Childress, que já é uma maluquice, né? Uma palestrante extra surpresa. Daí ela sai de trás do palco, o Doc Samson não sabia, e ela vem a ser ex-namorada do Doc Samson. E aí Sansão, chamava a Adélia de Dalila. É ridículo? Óbvio que é ridículo. Graças a Deus é ridículo. Graças a Deus é ridículo. Você não sabia que o Dr. Samson tinha uma namorada chamada Dalila. E é canônica. É no universo 616. Perfeito? Papo vem, papo vai. Ela não concorda com esse uso recreativo de raios gama. É até uma questão que remete um pouco a discussões atuais, assim, sobre, existem níveis seguros para a microdose de LSD? Existem níveis seguros para a microdose de cogumelos? Existem níveis seguros para o consumo de raios gama? Fumar aquele que deixou o Bruce Banner? Sei lá. Mas aí papo vem, papo vai. Durante a palestra, um raio sônico misterioso que ninguém explica deixa o Samson completamente desnorteado. Primeiro muito forte, depois muito fraco. Aí todo mundo fala: ih, rapaz, esse doutor Samson aí, ele tá com problema. Esse raio gama aí que ele tem, porque ele tem, né? O Doc Samson, se eu não expliquei antes, ele tem raios gama em doses que para ele foram seguras. Mas daí o pessoal começa a desconfiar: não vamos poder usar aí para tratar pessoas com problema mental. Passou 5 minutos desse papelão do Doc Samson, a gente descobre duas coisas. Primeiro, fica muito evidente que a Dalila é a vilã da história. Segundo, o Peter Parker é um asno. Porque a primeira coisa que ele faz, logo depois de tudo isso, é falar assim: Doc Samson, hoje à tarde eu queria muito que você desse uma aula para os meus alunos. Ele acabou de quase matar todo mundo no auditório. E aí o Peter Parker, ele acha de bom tom convidar o Doc Samson para dar outra aula. Adivinha? Claro que dá problema, né? É evidente que dá problema. De novo, ele faz um papelão. De novo, ele é alvo da Dalila. Aí tem minha página favorita sei lá, acho que fazia muito tempo que eu não lia uma página tão maravilhosa, que é quando tentam descontrolar o Doc Samson de novo. Aí ele fala: eles acham que podem me usar, me transformar numa ameaça como o Hulk, mas não vai dar certo. Eu não sou um monstro. Eu sou o doutor Leonard Samson. Aí vira a página e tem ele pulando. Pulando para onde? Ele está quebrando a escola, o teto da escola. Ele está simplesmente quebrando. Mas ele pulou para falar: ninguém me manipula. Ninguém me manipula. Aí os recordatórios, para mim, assim, quem é o maior autor? Quem é o maior escritor de todos os tempos? Na minha humilde opinião, é o Michael W. Barr, porque ele escreveu isso aqui, os recordatórios. A força equivale à do incrível Hulk, mas o cérebro é de um excelente médico e psiquiatra. Ele é a síntese perfeita de corpo e mente, de força e raciocínio, de herói e médico. Seu nome é Samson,
mas nunca esqueça que, antes de mais nada, ele é um doutor. O Doutor Samson. Eu amo isso, pô. Parece, sei lá, o Mike W. Barr, ele devia ser do Conselho de Medicina lá dos Estados Unidos, porque a paixão, a admiração que ele tem, que é justíssima, é maravilhosa, por essa nobre profissão, né, do médico, o excelente médico e psiquiatra, o cérebro privilegiado do doutor Samson. Antes de mais nada, ele é doutor. Pô, isso é muito bom, cara. Essa historinha aqui, a delícia. Aí do nada aparece o Rino, que está trabalhando para Dalila, e papo vem, papo vai. Daí tem outra coisa que eu acho muito bacana. Primeiro é que assim, a tecnologia destas histórias em quadrinhos dessa época, ela é tão limitada quanto a tecnologia daquela época poderia ser. Então, tem toda uma construção que é muito, porra, é muito divertida. Assim. Você lembra daquela série dos anos 60 do Batman? Aquela era a tecnologia possível, sabe? Aquelas traquitanas que o Coringa prendia ele, o Robin e tal. Aquilo era o que dava para produzir, mas aquilo na época era uma produção nababesca. Daí você pensa, porra, mas no quadrinho que é só desenhar, porra, tu pode desenhar qualquer coisa. Eles desenhavam a mesma coisa, sabe? Tinha uma limitação que não era de grana, era de imaginação. Era do que se conhecia. Faz só 40 anos, 43 anos, 50. Então, porra, é muito legal observar o quanto que o que podia ser desenhado dependia também do que podia ser imaginado, né? Isso é muito bacana, pô. Então, ele é preso numa traquitana tal qual o Batman. Ele vence o Rino enfiando o chifre dele no teto. E aí, no final, a nossa querida Dalila, ela cai em si, ela fica muito triste, ali, abalada. E aí o Doc Samson, o ex-namorado dela, ele era meio tóxico com ela. No histórico aqui, ele era um pouco tóxico com ela, não gostei não da postura dele. Mas daí no final, ó, aparece ele levando ela embora, porque ele fala o seguinte: tudo bem aí, doutor? O Homem-Aranha pergunta. Aí o Samson, que antes de qualquer coisa é um doutor, ele fala o seguinte: sim, Homem-Aranha, mas a Adélia foi consumida por seu merecido ódio por mim, por tempo demais. Eu a feri permanentemente, física e mentalmente, mas vou curá-la, nem que leve o resto da minha vida. Eu fui pesquisar. A Dalila, coitada, nunca mais apareceu em nenhum gibi. Essa foi a primeira e a última aparição da senhora doutora Dalila. Coitada. Então é todo esse universo de possibilidades e todo um universo de impossibilidades também. Né? Eu estava falando das traquitanas da Dalila contra o Sansão, e aí eu lembrei de um trecho aqui da história que está na saga número 3, do Homem-Aranha com o Homem-Máquina. O Homem-Máquina vence o Homem-Areia com colocando o dedo na tomada. Ele coloca aqui, ó. Ele vai, quer saber? Eu vou colocar o dedo na tomada. Aí ele dá um choque no Homem-Areia e vence a disputa. Pô, brother, isso pra mim, pô, isso pra mim é o que existe, cara. Né? O Homem-Máquina venceu o Homem-Areia porque colocou os dedos na tomada. Porra, ele é homem, ele é máquina. Então tem essas duas maneiras aí de você consumir Marvel Team Up, tá bom? Tem a saga do Homem-Aranha, que está saindo todo mês aí nas bancas, e tem a edição definitiva do Homem-Aranha. Acho que já publicaram umas 3 ou 4 edições, aqueles volumes gigantescos lá da Panini, que eu vou atrás. Depois que eu fiz essa reflexão de que, porra, deve estar saindo Marvel Team Up na edição definitiva, eu vou atrás. Porque, cara, é muito divertido. E eu não vejo a hora da Panini. Em algum momento vai sair aqui também, eu acho. Marvel 2 in 1. Quando você entende que essas revistas não são sobre coisa, não são sobre o personagem que está interagindo, não são sobre o Homem-Aranha, é sobre o universo Marvel. Isso é uma coisa mais legal que existe. Não tem nada mais legal do que esse senso
de continuidade, como eu venho falando aqui já com alguma recorrência, não é verdade? Ainda estou esperando vocês mandarem boas sugestões para o nome da nossa sessão de cartas, hein? Não vai ser o Plá do Carequinha. Quero que vocês enviem mais sugestões, escreve aqui nos comentários, que no próximo vídeo eu vou ler mais. Hoje eu vou agradecer aqui algumas editoras que tiveram a simpatia e o bom gosto de enviar para nós aqui. E em breve espero resenhar todos esses livros aqui na nossa sessão Alongamento do Cérebro. Perfeito? Ó, o Fabiano Denardinho, popular Og, mandou para nós Nick Cave, Piedade de Mim. Pô, é o gibi do Nick Cave, porra. Quer mais do que isso? Desenho bonito, assim, interessante. O Nick Cave falou sobre o gibi o seguinte: chegou mais perto da verdade do que qualquer biografia. E ainda tem aqui, ó, um marca-página do Nick Cave. Tem um encarte musical, pô, coisa finíssima aqui, um monte de letra e tal. Muito bacana, cara, achei muito legal. A editora Hipotética. O cara é bom, o cara é bom. Valeu, valeu! E a editora Trem Fantasma me mandou cada coisa aqui que eu tô até zonzo. Mandaram aqui o Primordial, que é o Jeff Lemire, o André Sorrentino e o Dave Stewart. Tô louco para ler esse aqui também. Vou ler o Nick Cave esse aqui. Mandou também Lucky Luke, Procurado. Sempre quis ler essa porra aqui. Sempre quis ler uma história do Lucky Luke. Agora vou ler. Agora ninguém me segura mais. O cowboy mais famoso dos quadrinhos franco-belgas. Pô, boa, sensacional. E aqui, pelo amor de Deus, a Trem Fantasma está fazendo esse trabalho aí, esse verdadeiro favor ao povo brasileiro. A gente tem que agradecer a Trem Fantasma porque está lançando aqui o Corto Maltese, que já saiu. Eu tenho Corto Maltese de um monte de editora aqui, e agora eles estão. Esse aqui é o terceiro volume, produzido póstumamente ao Hugo Pratt, que é pelo Juan Dias Canales e o Rubem Pelejero. Aqui, ó. E eu soube que eles vão lançar também uma balada do Mar Salgado, né? Então, coisa fina aqui. Trem Fantasma, editora Hipotética. E também recebi aqui, o Maurício Odias me mandou O Tesouro. Tô louco para ler isso aqui. Desenhado aqui também por Alex Genaro e Pedro Okuyama. Muito obrigado pelo envio. Em breve estaremos aqui falando mais de tudo isso e muito mais, né? Tudo isso e muito mais. Mais uma vez agradeço o seu prestígio, o seu like. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se. Eu espero que a gente se veja no próximo vídeo falando mais de gibi, pô. Mais de... Ó, eu tô lendo O Justiceiro do Jason Aaron pra vir esculachar aqui, que eu tô indignado com aquela porra. Ainda não fiz nenhum vídeo do Batman, não sei se vocês perceberam. Vou falar sobre a mensal dele em breve. Quero falar sobre Action Comics do Philip Kennedy Johnson. E tem outras coisas aqui também que eu estou preparando aqui, que vem coisa boa por aí. Vem coisa boa por aí. Muito obrigado, um beijo.